E aí, pessoal, tranquilo? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje vamos falar sobre as questões da Polícia Rodoviária Federal de 2019. Vamos abordar esse tema aqui, que é a função exponencial. Antes eu vou dar uma resumida para vocês com uma teoria curta. Importante lembrar algumas propriedades de potenciação, né? Observe que vai ter aqui uma potênciazinha, vai ter algumas propriedades para serem utilizadas. Se você não lembra, eu vou colocar um link aqui na descrição com uma aula completa com todas as propriedades de potenciação. Você pode ir lá assistir e tirar todas as suas dúvidas, beleza? Então, bora para a aula. Bom, vamos começar a nossa aula dando uma revisada em alguns assuntos importantes. Se liga, vamos falar de função exponencial e falar também de propriedade de potenciação. Somente algumas que foram cobradas nessa prova. Não estão todas aqui. Eu vou colocar um link na descrição com uma aula completa sobre potenciação. Se você tiver alguma dúvida, você pode passar lá, beleza? Vamos começar aqui então com função exponencial. É essa funçãozinha aqui, pessoal, É uma funçãozinha onde o xzinho fica no expoente, então é uma função exponencial. Aí ele fala aqui que essa base aqui ela é positiva, é diferente de 1, beleza? A função é de real em real. Beleza, exemplo, professor, aqui tem um exemplo. Para essa função f de x igual a 3 elevado a x, ou seja, o x está lá em cima no expoente, né? Determine f de 2. Quando ele fala para determinar f de alguém, ele está substituindo o x por esse alguém. Ou seja, f de 2, ali no lugar do x, ele está colocando o 2. Então vai ficar 3 elevado a 2. 3 vezes 3 vai dar 9. Tranquilo? Sem mistério, tá? Propriedade de potenciação. A primeira que eu quero que vocês lembrem é essa daqui, Um valor elevado a zero resulta em 1. Se esse valor, a base, for um número diferente de zero, tudo bem? Então aqui qualquer valor diferente de zero elevou a zero resulta em 1. Show de bola. E um valor elevado a um expoente negativo, esse negativo ele tem uma função de inverter a minha base. Ou seja, esse menos ele vai inverter a minha base. Professor, mas não tem ninguém embaixo do A. Quando não tem ninguém, você considera 1. Se você vai inverter, o 1 vai para cima e o A vai para baixo. E o menos desapareceu. Beleza, então é isso que ele faz. Então vamos ver aqui primeiro um exemplo. Elevado a zero, 5 elevado a zero vai dar 1, como a gente falou anteriormente. E 4 elevado a menos 2, aqui embaixo do 4, quem é que está aqui embaixo? É 1, né? Então aqui vai ficar 1 sobre 4 elevado a 2, ou seja, o menos, o negativo, já desapareceu porque ele já inverteu minha base. E você pode calcular, 1 elevado a 2 vai dar 1, 4 elevado a 2 é 4 vezes 4, 16, beleza? Outra coisa que eu quero relembrar com vocês, alguns números irracionais muito importantes, muito conhecidos, vamos dizer assim, famosos, né? Nessa prova especificamente caiu esse, o número de Euler. Se o aluno não sabia durante a prova ali, não conhecia esse número, poderia ter ficado um pouco nervoso e até perdido a questão. Mas o número de Euler é um número racional aproximadamente 2,718. Eu aproveitei para colocar outros dois famosos aqui, porque vai que nessa próxima prova eles tornam a cobrar esses números famosos e racionais. Então se liga, o φ, que é chamado de razão de ouro, né? Ele é aproximadamente 1,618. E temos também o π, que é aproximadamente 3,14. Então esses números aí, dá uma anotada, tenta memorizar, são só 3, né, que eu coloquei ali dos famosos, que vai que cai na próxima prova de vocês, se estão preparados, beleza? Agora vamos lá tentar resolver algumas questõezinhas que caíram, que usaram esses assuntos aqui. Bora para as questões. Bora para a questãozinha, pessoal, se liga, Para avaliar a resposta dos motoristas a uma campanha educativa promovida pela PRF, foi proposta a função que modela a quantidade de acidentes de trânsito com vítimas fatais ocorridas em cada ano. Então essa função ela faz o quê? Ela modela a quantidade de vítimas fatais ocorridas em cada ano. Nessa função, x positivo ou igual a zero indica o número de anos decorridos após o início da campanha. Ou seja, o x é o tempo em anos. Show de bola. Com referência a essa situação hipotética, julgue os itens que se seguem. Questão 27. Segundo o modelo apresentado, após 10 anos de campanha educativa, haverá em cada um dos anos seguintes menos de 300 acidentes de trânsito com vítimas fatais. Verdadeiro ou falso? Beleza? Se liga, Primeiro, como ele quer após 10 anos, vamos começar ali testando 10 anos. Depois a gente testa após 10 anos com 11, com 12 e assim por diante. Vamos só fazer uma análise para poder responder se é verdadeiro ou falso, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui testando com 10 anos, ou seja, o x sendo 10. Então vai ficar aqui, no lugar do x vai ficar 10
e aqui também vai ficar 10, tá? Então vou ter aqui ó, 350 mais 150. Lembrando aqui, ó, expoente negativo. O que ele faz com a base? Eu falei lá anteriormente na aula, né? Que ele vai inverter a base, ou seja, aqui eu vou ficar com 1 sobre E elevado a x. No caso aqui o x eu vou substituir para 10, tá? O x vai valer 10. Muito bem, então eu tenho aqui a f de 10 sendo 350 mais 150. 1 elevado a 10 vai dar 1 mesmo. E elevado a 10, pessoal, vai dar um número bem grande, até porque o E é o número de Euler e é 2,718 aproximadamente, tá? Então, querido, isso aqui vai dar um número bem grandão. Eu não vou fazer essas contas, nem você vai fazer isso na prova, tudo bem? Lá na prova você não tem calculadora e nem eu aqui vou utilizar. Show? Então, o que a gente tem que entender? A gente tem que ter um bom senso aqui e o raciocínio, ó. Eu sei que eu vou dividir 150 por um número grandão, tá? Se fosse só o 2, daria 1024, para ter ideia, né? Se fosse 2 elevado a 10, ia dar 1024. É 2,718. Então, vai dar um número bem maior do que isso, tá? Então, aqui vai dar um número pequeno. Só que o número pequeno o quê? Positivo. O número positivo somado com 350 vai dar um número o quê? Maior do que 350. Então, após 10 anos, eu vou ter ali... Após 10 anos, não. Em 10 anos, eu vou ter ali uma quantidade de mortes, no caso, vítimas fatais, maior que 350. Show de bola. E se fossem 11 anos? Ou seja, maior que 10 anos, né? Ia ser 350 mais 150 dividido por um número grandão aqui, porque o E aqui ia estar elevado a 11, tudo bem? Ia dar um número grandão aqui, ou seja, esse número ia ficar pequenininho, mas ainda o quê? Positivo. Um número positivo somado a 350 vai dar 350, alguma coisa. Vamos botar assim. Mesmo assim está sendo o quê? Maior do que 300. Então não importa quantos anos após os 10 anos, né? Que ele fala assim, após 10 anos de campanha educativa, haverá em cada um dos anos seguintes menos de 300. Mentira. Porque por mais que eu aumente aqui, ó, se eu colocar, sei lá, 20 anos, né? Eu vou ter 350 mais 150 dividido por E elevado a 20. Né? E elevado a 20 vai dar um número gigantesco. E essa divisão de 150 por um número gigantesco vai dar um número pequenininho. Só que somado com 350 já vai ser maior do que o quê? Vai ser maior do que os 300. Então, essa afirmação é falsa, pessoal. Beleza? Entenderam? Show de bola? Bora para mais uma. Bora para a questão 28. Ó. A questão 28, pessoal, vai usar o mesmo enunciado da questão 27, ou seja, ele vai dar a mesma função que ela contabiliza o quê? A quantidade de acidentes de trânsito com vítimas fatais, sendo que o X é o tempo em anos, beleza? Então vamos ver o que ele afirma aqui, ó. De acordo com o modelo, no final do primeiro ano de cada campanha, apesar do decréscimo com relação ao ano anterior, ainda ocorreram mais de 400 acidentes de trânsito com vítimas fatais. Bom, após o quê? No final do primeiro ano. Então, eu vou considerar, depois de um ano, o X vai ser o quê? Vai ser 1, né? Então, vai ser F de 1, para eu ver ali, depois de um ano de campanha, né? Então, vai ficar aqui, ó, 350 mais 150, que multiplica. Aqui eu já vou inverter, vai ficar assim, ó, 1 sobre E, porque o expoente aqui é negativo, né? Aí o X está valendo 1, porque é após o primeiro ano de campanha. Show de bola? Então vai ficar assim, ó, F de 1, 350. Elevar a 1 vai dar ele mesmo, né? Então é 150 vezes. 1 elevado a 1 vai dar ele mesmo. Aqui o E eu vou considerar 2,718, tá? Lembrando aqui do número de Euler, beleza? Então elevou a 1 vai dar ele mesmo. Show de bola, professor. Então aqui vai ficar 150 vezes 1 dividido por 2,718. Professor, eu preciso dividir isso aqui dessa forma? 150 dividido para 2,718? Não faça isso, não precisa. Você arredonda aqui para 3, ó. Aí vai ficar mais fácil. Vai ficar 150 dividido para 3. Vai dar 50. 50 mais 350, 400. Professor, mas aqui o número é menor do que 3. Se é menor do que 3, então esse resultado vai dar um número o quê? Maior do que 50. Se vai dar maior do que 50, eu vou ter 350 mais um número maior do que 50. Isso vai dar o quê? 400 e alguma coisa. Tudo bem? Como ele fala que vai ser mais de 400 acidentes, ele está falando uma afirmação verdadeira. Lendo aqui para vocês novamente, ó, no final do primeiro ano de campanha, ainda ocorreram mais de 400 acidentes de trânsito com vítimas fatais. Beleza?
Então, de fato, isso é verdade. Professor, e se fosse dividir com a calculadora? Cara, com a calculadora vai dar aproximadamente 55,2. Mas lembrando que você não precisa fazer isso, né? Perder tempo na prova para dividir isso. Você simplesmente joga 3 para cá, vai ficar 150 para 3. Você sabe que dá 50. Se vai dividir por um número menor do que 3, então o resultado vai dar maior do que 50. Então você já entende que vai passar de 400, tudo bem? Então aqui daria aproximadamente, né? 405,2, beleza? Então a primeira afirmação dele, ó, está correta, que no primeiro ano de campanha ainda ocorreram mais de 400 acidentes de trânsito com vítimas fatais. Ocorreram o quê? Aproximadamente 405 ali, tudo bem? Tá, e esse apesar, professor? Apesar do decréscimo com relação ao ano anterior, ou seja, em relação ao ano anterior. Se eu estou no ano 1, quem é o ano anterior? É o ano 0, beleza? É o ano 0, tá? Ou seja, quando começou a campanha ali, antes de passar um ano de campanha. Então, apesar do decréscimo, então, ele está falando que no ano anterior teve muito mais do que isso aqui. Ou pelo menos teve mais do que isso aqui, tá? Porque apesar do decréscimo, né, ocorreram mais de 400 acidentes de trânsito com vítimas fatais. Então, vamos ver aqui o F de 0. Vamos ver se realmente é maior do que o ano F1 e teve de fato um decréscimo, porque senão essa afirmação vai ser falsa. Se isso acontecer, de fato vai ser verdadeira. Então vamos lá, vai ficar 350 mais 150 vezes, já vou inverter igual está aqui, ó, vai ficar 1 sobre E, só que aqui meu x está sendo quem? Sendo 0. Professor, elevou a 0 vai dar 1, não é isso? Perfeito, elevou a 0 vai dar 1, cara. Então aqui vai ficar 150 vezes 1, porque isso aqui, ó, vai resultar em 1. Show de bola. Quando a base é um número diferente de 0, elevou a 0, sempre vai dar 1, tá bom? Então vai ficar assim, ó, F de 0, ou seja, no ano anterior eu tinha o quê? 350 mais 150, que 150 vezes 1 vai dar 150. Isso vai dar 500. Ah, então essa afirmação também está correta, ó. Apesar do decréscimo com relação ao ano anterior. Realmente teve um decréscimo, ó. Estava no 500, caiu para 400 e alguma coisa. Então tá tudo verdadeiro, então essa afirmação é verdadeira. Beleza? Pessoal, foi um prazer estar com vocês. Se inscrevam aqui para não perder nenhuma das aulas. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Vejo você no próximo vídeo.